mais do que importante, eu diria que o IBCCrim sempre foi uma coisa muito gostosa de se fazer. Foi ele que me levou para o IBCCrim, Salomão. Quando eu voltei para São Paulo, porque eu era juiz, que tinha acabado de entrar na magistratura, quando você entra na magistratura, você tem um período de interior que é obrigatório, né? Você começa a carreira no interior. Eu entrei em 90 na magistratura e fui para o interior, né? E quando eu voltei para São Paulo, eu voltei 2 anos depois, em 92, já existia o IBCCrim, tinha acabado de ser fundado o IBCCrim. E o Salomão estava já no IBCCrim, né? Ele havia participado, acho que, da fundação. E ele me falou, tem um IBCCrim, uma coisa nova e tal. E ele me levou para o IBCCrim. Porque nós éramos muito amigos, éramos irmãos, né? Praticamente havíamos estudado juntos e nos formamos, abrimos um escritório juntos. Depois eu entrei na magistratura. E volto para São Paulo e me levo para o IBCCrim, para conhecer o IBCCrim. Eu faço a ficha de inscrição lá, ao lado dele. O IBCCrim era muito pequeno na época, né? Ele estava começando. Era uma oportunidade que tinha de conhecer pessoas que gostavam de ciências criminais, né? E pessoas que tinham uma visão idealista das ciências criminais, né? Era uma salinha muito pequena na rua Tabatinguera, uma salinha alugada, um conjunto pequeno, um conjunto com um banheiro do lado, né? Num prédio da rua Tabatinguera. E nós nos reuníamos nas quintas-feiras, né? A pretexto, digamos assim, de fazer uma reunião da revista do IBCCrim, da RBCCrim, né? E todas as quintas-feiras de manhã nos reunimos ali. Foi ali que começa, então, essa tradição que existe até hoje de reuniões de quintas-feiras no IBCCrim, né? E para mim, que estava começando também minha carreira profissional, era uma coisa muito importante, porque era a oportunidade que eu tinha de conhecer pessoas que eu admirava muito já, dos livros que elas tinham, né? Foi quando eu conheci efetivamente o primeiro presidente, que foi o Luiz Flávio Gomes, que era uma pessoa que eu admirava muito, meu colega na época de magistratura, mas que eu já conhecia dos livros, e particularmente a oportunidade de conhecer o Alberto Silva Franco, que era um grande nome do direito penal, né? Ele já era um grande autor consagrado no Brasil, exatamente pelos livros, notadamente os repertórios de jurisprudência que ele publicava. Na época não havia internet, então nós dependíamos muito dos repertórios de jurisprudência que eram publicados, e o grande livro de jurisprudência que existia era o livro do Alberto Silva Franco. Eu não o conhecia pessoalmente, eu vim conhecer no IBCCrim. Então era uma oportunidade muito grande de conhecer essas pessoas. E para mim foi uma maravilha conhecê-los dentro do IBCCrim, né? E a partir daí se desenvolveu a amizade, a admiração pessoal e a amizade com todos eles. Eu compus um grupo de pessoas, né, que, digamos assim, assumiram a gestão do IBCCrim nesses primeiros 20 anos do Instituto, né, que foram os 20 anos iniciais em que o Instituto passou de uma fase, digamos, de uma criança por uma adolescência, por uma juventude, né? E nesses primeiros 20 anos, nós nos alternamos, né, nos cargos de diretoria, assumindo diversos cargos, os mais variados dentro do quadro de direção do IBCCrim, né? Diversas funções dentro
desse papel estatutário de diretores, né? De forma que, eventualmente, alguns de nós foram presidentes, vice-presidentes, secretários, tesoureiros, etc. Né? E fizemos isso alternativamente, né? Sempre tentando fazer com que o IBCCRIM pudesse se firmar, né, como uma entidade no cenário nacional e mesmo latino-americano, uma entidade voltada ao estudo das ciências criminais no Brasil. Né? Diante disso, muitas vezes nós somos chamados para cumprir esses papéis de direção, né? Em favor do IBCCRIM. Né? Foram anos muito trabalhosos, né? Porque realmente não é fácil você ter no Brasil uma entidade voltada a um papel acadêmico, né? Como é o IBCCRIM. Muitas vezes esse papel não foi muito bem compreendido, né? Muitas vezes tivemos dificuldades que tiveram que ser superadas, mas, sobretudo, foi uma atividade muito gratificante, né? Que nós desempenhamos, né? Todos nós, né, num trabalho de equipe, que sempre pudemos realizar e que a gente, vendo o que foi feito, nós nos sentimos muito gratificados por tudo o que pudemos fazer. Eu acho que o IBCCRIM ele tem três vertentes, né? Uma primeira vertente é o que ele presta de serviços aos profissionais do direito. Então ele presta um serviço muito importante, ele tem um papel muito importante a todos os profissionais do direito, magistrados, promotores de justiça e particularmente aos advogados, né? Também delegados de polícia, policiais, etc. Né? Então, digamos assim, ele tem um papel de prestar um serviço técnico, né, a todos os profissionais. Inclusive, né, como eu disse, muito importantes aos advogados e também magistrados, etc. O segundo papel muito importante é o papel institucional, político-institucional, que o IBCCRIM desempenha, né? E aí voltado não só aos profissionais do direito especificamente, mas à sociedade brasileira, né? Que é esse papel, essa importância que o Instituto tem, né, na construção de uma sociedade democrática, esse compromisso que o Instituto tem com um Estado democrático de direito, né? E isso traduz a relevância do Instituto, a expressividade do Instituto, como eu disse, para toda a sociedade brasileira, né? Que extrapola, é claro, e às vezes pode até trazer algum tipo de contradição, né, aos próprios profissionais, aos próprios interesses corporativos de um e de outro, né, mas que interessa à sociedade como um todo, né. E, finalmente, a terceira, digamos assim, o terceiro nível de interesse que o Instituto traz é especificamente a comunidade acadêmica, né? Não só do direito, claro, muito sim para a comunidade acadêmica do direito, mas para toda a comunidade acadêmica das mais diversas origens, né? Ou seja,
para toda a ciência, né? Daí, como sempre diz o Dr. Alberto Silva Franco, e diz com toda a razão, né? Daí a pluralidade que está no próprio nome do IBCCRIM, né? De ciências criminais. Quer dizer, a importância que o Instituto tem para investigadores, pesquisadores do direito, mas também de ciências humanas em geral, sociólogos, antropólogos, historiadores, e mesmo de outros ramos de ciência, né? Eu sempre digo, sempre comento isso com muitas pessoas, né? Eu encontrei muitas vezes, nesses anos todos de IBCCRIM, profissionais das ciências médicas, por exemplo, né? Que vieram debater conosco, vieram conversar conosco temas afins com as ciências criminais. Por exemplo, profissionais de medicina que vieram debater conosco, conversar conosco, dialogar conosco a respeito de ciência reprodutiva, né? Que tem muita afinidade com as ciências criminais, tanto para eles aprender conosco, como e principalmente até para nós aprendermos com eles, né? Quer dizer, são diálogos que para nós são muito importantes, né? Eu encontrei realmente muitas vezes médicos conversando conosco aqui, nós fazendo eventos com médicos, né, para discutir reprodução humana, né? E eles nos ensinando coisas que nós absolutamente não sabíamos sobre isso, né? E que para nós são determinantes para que nós pudéssemos até pesquisar e produzir conhecimento em ciências criminais. E talvez para eles também, né? Para que eles possam também pesquisar e produzir conhecimento em medicina. Enfim, o IBCCRIM tem essa dimensão científica que lhe dá um substrato, que lhe dá uma consistência, né? Que é especialmente importante, né? Além disso, por exemplo, eu encontrei muitas vezes aqui dentro do IBCCRIM, fizemos eventos muitas vezes, reuniões muitas vezes importantes com jornalistas, né? Para eles é muito importante ter um conhecimento de ciências criminais que possa dar substância a uma informação que eles vão levar ao seu público, né? Independentemente de posições de natureza ideológica, de posições de natureza corporativa, né? Mas que eles possam, de fato, dar uma informação muito mais consistente ao seu público. E assim por diante, quer dizer, esse diálogo de ciências, né, que o IBCCRIM sempre praticou, é alguma coisa de extrema relevância, de extrema importância, né, que o Instituto pode continuar sempre produzindo e sempre praticando. O boletim sempre foi, digamos, uma razão de um orgulho muito grande de todos nós, eu acho que nesses primeiros 20 anos, não é? De existência do nosso Instituto. Eu me lembro, uma certa ocasião que nós estávamos nos primeiros 10 anos de existência do Instituto, nós estávamos fazendo uma viagem no Amazonas, um evento que nós fazíamos na época com o Ministério Público do Amazonas, né? Também no período anterior à internet. Isso é importante dizer, né? Porque dá a impressão que a internet sempre existiu, né? A gente tem a impressão que a internet sempre existiu, né? Mas não é verdade, né? Antigamente não existia internet. E nós fazíamos, na época, uma viagem no Amazonas e conversávamos com promotores de justiça do Amazonas, em Manaus. E eles falavam da realidade deles, que eles trabalhavam em comarcas muito distantes de Manaus, onde somente se chegava de barcos depois de vários dias de viagem de barcos
por aqueles rios magníficos que existem no estado do Amazonas, né? E eles falavam da dificuldade que eles tinham de ter acesso a algum tipo de material, né? De material técnico, né? E comentavam que o único material que eles conseguiam ter acesso para trabalho era o boletim do IBCCRIM, né? Que o Ministério Público do Amazonas adquiria os boletins do IBCCRIM e mandava regularmente para eles, todo mês, né? Um boletim do IBCCRIM. E era o único material que eles tinham acesso para saber das novidades que surgiam na legislação, notadamente, né? E que chegava a eles naquelas cidades onde só se chegava depois de 3, 4 dias de barco, né? E quanto para eles aquilo era importante para eles saberem das leis que haviam sido mudadas e como aplicar as leis novas, né? Diante do advento de modificação na legislação. E que para eles aquilo era fundamental para que pudessem, então, operar nas suas cidades, nas suas comarcas distantes. Quer dizer, o boletim do IBCCRIM, notadamente naquele período, hoje já é muito mais fácil, né? Porque hoje em dia, mesmo numa cidade distante, desde que você tenha energia elétrica, você consegue, né, ter acesso através da internet, através de satélites e tudo mais. Mas naquela época, né, o boletim do IBCCRIM era um único veículo que se havia para um profissional numa cidade distante, num local distante, né, ter algum tipo de atualização da sua informação, algum tipo de preparo para poder atuar com algum modo de mínimo de aperfeiçoamento daquilo que estava fazendo, né? Então, naquele momento, nós percebemos o quanto aquilo que nós estávamos fazendo era importante, não só, né, para as pessoas que estavam aqui numa cidade grande como São Paulo, mas para pessoas que estavam em um estado distante como o Amazonas, naquele momento poderem trabalhar, né? E isso foi muito marcante, né? Porque nós percebemos o quanto que um instituto como o IBCCRIM era importante, né? Para um país grande como o Brasil, um país com a dimensão do Brasil, né? Poder ter acesso a uma informação de qualidade, uma informação mais cuidadosa, digamos assim, né? E o boletim sempre teve essa característica. Enquanto a revista do IBCCRIM é uma informação mais demorada, mais elaborada, o boletim teve sempre essa característica de ser uma informação mais ágil, né, mais curta, são artigos mais sintéticos, né, mas exatamente a possibilidade de ser uma informação mais rápida para se chegar e para poder atualizar o profissional, notadamente ao redor dessa primeira missão do IBCCRIM, que é dar um apoio ao profissional, ao operador do direito, na sua atividade, no seu dia a dia, na sua labuta, né, cotidiana. A revista ela é um repertório, né, de debate científico de qualidade, né, reconhecido internacionalmente, né, que se fez reconhecer internacionalmente, exatamente porque ela é aberta à participação de autores do mundo inteiro, né? Ela sempre se preocupou em ser aberta à participação de professores do mundo inteiro, exatamente porque ela foi um local de um debate científico de extrema qualidade e hoje em dia ela é uma verdadeira biblioteca, né, de discussão científica de ciências criminais que
que, digamos assim, que expressa a qualidade da ciência criminal que se faz dentro do Brasil. Ela, evidentemente, foi alguma coisa que nós, quando iniciamos, não tínhamos ideia que ela fosse alcançar o renome que ela tem hoje, né? Ou seja, que ela fosse ter a grandeza, né, científica que ela tem hoje. Jamais passou por nossa cabeça que isso pudesse vir a acontecer, né? Mas, para nós é uma satisfação muito grande, né, constatar que dentro do Brasil, né, se produz ciência dessa qualidade, né, que é o que a revista documenta. A revista ela é praticamente um documento, né, da ciência, da qualidade da ciência criminal que se produz no Brasil hoje, né? E ela faz isso demonstrando exatamente esse propósito de interdisciplinariedade, né, que existe dentro do IBCCRIM. Então, se você pegar a revista do IBCCRIM, você vai ver ali não só artigos de direito, né, de ciência do direito, né, mas você vai ver muita produção interdisciplinar de ciências criminais. E é isso que mais nos orgulha, talvez, né? Quer dizer, você não vai ver só artigos voltados à dogmática do direito, o que é muito importante que tenha, é claro, né? Mas você vai ver muita produção, né, de outros ramos de ciências criminais que não são especificamente da dogmática do direito. Então você vai ver que ali é um palco, né, de produção científica amplo. Tá? E isso que talvez seja o ponto que mais nos orgulha. Tá? Que é exatamente a possibilidade de você ter uma produção efetivamente interdisciplinar. Você pega um volume daquela revista, você lê, você consegue, digamos assim, ler de cabo a rabo, porque você desperta o interesse, né, para realmente aprender coisas que você nem imagina, né, que estão sendo pesquisadas no Brasil. Né? Você nem imagina que tem tanta gente pesquisando aspectos tão diferenciados, né, claro, da temática de ciências criminais, né, dentro de um país como o Brasil. Você vê a riqueza da produção universitária brasileira. Apesar de todas as dificuldades do nosso país, todas as dificuldades orçamentárias, todas as dificuldades até de naturezas políticas que o ensino no Brasil enfrenta, né, e particularmente ou tristemente enfrenta, né, você nem imagina que haja tanta gente, né, pesquisando com tanta capacidade, de modo assim tão profícuo, né, a respeito de assuntos tão importantes para a sociedade, como aquilo que a revista está documentando e divulgando, né, de um modo ali permanente. O Seminário Internacional é uma coisa muito curiosa, né? Porque quando surgiu a ideia de realizar o Seminário Internacional, nós ainda estávamos na Tabatinguera, né? E o IBCCRIM ainda era uma entidade que caminhava, digamos assim, claudicante, né? Ainda era uma criança, né? Para usar talvez uma expressão. Nós ainda não tínhamos noção de que o IBCCRIM poderia se transformar no que afinal se transformou, né? Ainda era uma entidade pequena, tinha um quadro pequeno de associados, né?
E quando surgiu a ideia de realizar o Seminário Internacional, aquilo parecia quase que um sonho, né? Na verdade, a ideia foi também do Alberto Silva Franco, né? E a muitos nos pareceu uma ideia um pouco fantasiosa demais, né? Realizar um evento daquela grandeza para uma entidade tão pequena, né? Era um evento custoso, era um evento que parecia muito maior que as nossas pernas naquele momento, mas mesmo assim foi tocada adiante a ideia, né? E o primeiro acabou sendo um grande sucesso e já partimos para o segundo, que também foi muito bem sucedido e o evento está sendo realizado até hoje cada vez com mais sucesso. O que aconteceu com o seminário é que acabou sendo um espaço de encontro, né? Encontro de pessoas, né? É um momento em que, notadamente, aqui no Brasil, as pessoas reservam para se encontrar, né? Quem pesquisa ciências criminais, quem trabalha com ciências criminais, quem gosta, quem nutre interesse por ciências criminais, notadamente quem pesquisa ciências criminais, professores, pesquisadores, né, reserva já na sua agenda aquele momento, né, aguarda o anúncio daquele momento, né, para vir para São Paulo para participar do Seminário Internacional. É um momento de encontrar outros pesquisadores, encontrar outros professores, né, outros autores, para discutir por alguns dias ciências criminais, né? É um momento de congressamento de pessoas, né? As pessoas se encontrarem, né? As pessoas se verem, muitas delas, às vezes, até de se conhecerem, né? No Brasil inteiro, né? As pessoas vêm para São Paulo naquele momento. Nós temos realizado sempre os seminários aqui em São Paulo, nos descartamos que um dia possamos realizar em outros lugares, né? Depende aí das diretorias, né? Mas é um momento em que as pessoas têm para se encontrarem, se conhecerem, trocar ideias, né? Trocarem pontos de vista, tá? Isso é muito importante, até nessas pandemias que nós estamos vivendo, né? Que agora nos pegaram todos, né? Mas é um momento da gente se conhecer, da gente se tocar, né? Da gente olhar uns aos outros nos olhos, né? E trocar ideias, e trocar cartões, né? E quem sabe trocar pontos de vista, né? Isso é o Seminário Internacional, né? É uma praça pública, digamos assim, para quem está próximo naquilo que faz, naquilo que pensa, né? Naquilo que imagina, naquilo que sonha, tá? Isso é o Seminário Internacional. Oportunidade de você conhecer autores que você lê, que você estuda, né? Todos os grandes autores internacionais, ou pelo menos quase todos os grandes autores internacionais, né, já vieram no Seminário Internacional, né? E os que não vieram, nós fazemos sempre questão de convidar para que venham. Olha, eu lembro uma pessoa que eu conheci no Seminário Internacional que certamente que é brasileira e que certamente não tinha participado de Seminário Internacional, a Maria da Penha. Que eu era presidente na época e que nós tivemos um grande orgulho de trazer o Seminário Internacional para uma audiência pública, tá?
realizada em 2009, né? E que foi uma audiência pública extraordinária, realizada com a presença dela, né? A Maria da Penha, cuja lei leva o seu nome em sua homenagem, né? Foi um momento muito importante para o Instituto, né? A presença dela dentro do Seminário Internacional, né? Com a presença não só dela, mas de um número muito grande de entidades voltadas à discussão da questão de violência de gênero, da violência contra a mulher, né? Fizemos uma audiência pública com a presença da Maria da Penha, aberta naquele momento. As audiências públicas do Seminário Internacional são abertas, né? É um momento em que o Seminário Internacional é aberto à presença de qualquer pessoa, né? E nós tivemos ônibus trazendo pessoas de muitos lugares para o Seminário Internacional, para aquela audiência pública com a presença da Maria da Penha. Inclusive escolas públicas trouxeram alunos para aquela audiência pública no Seminário Internacional, e foi uma presença muito grande de pessoas, de gente de todos os locais, organizações, etc. E foi um grande evento a presença dela naquele momento no Seminário Internacional, né? Isso foi uma coisa que me marcou muito aquele momento, me emocionou demais aquele momento, a presença da Maria da Penha no Seminário Internacional, né? Então você veja, é isso que me expressa, que eu estou tentando expressar aqui, esse momento que o Seminário Internacional representa, né? Tanto um grande teórico das ciências criminais, como Luigi Ferraioli, né? Como uma grande pessoa que representa muito para o Brasil, como a Maria da Penha, né? Ambos recolhidos e abrigados dentro de um mesmo evento, que é o Seminário Internacional, né? Representando aí lados diferentes do IBCCRIM, tá? Acho que o Seminário Internacional é bem isso, ele é um teto que abriga muitas coisas, porque o IBCCRIM né, uma reunião de muitas coisas. O curso Maria, na verdade, ele começou fora do IBCCRIM, né? Ele é um curso instituído pela União de Mulheres, né? Que é uma entidade extraordinária que existe aqui no Brasil, sediada aqui em São Paulo, que já tinha uma experiência nesse tipo de curso, né, das promotoras legais populares, que são cursos de empoderamento de mulheres, né, e que, em sequência, instituiu o curso Maria. Né. Pouco depois, em 2009, né, eu estava na presidência do IBCCRIM, e tive a honra de convidar e contar como coordenadora do núcleo de pesquisas do IBCCRIM, com a coordenadora da União de Mulheres, que é a Maria Amélia Teles, uma pessoa muito importante, uma referência muito importante, né? E com a Maria Amélia Teles, juntamente com outras companheiras que participavam também da União de Mulheres e do Núcleo de Pesquisas, particularmente a Alessandra Teixeira, a Fernanda Matsuda e a Fernanda Castro, né? Elas trouxeram para o IBCCRIM o curso Maria, né, que a União de Mulheres já realizava fora do IBCCRIM. E o curso Maria era um curso exatamente de capacitação de mulheres
de setores mais populares da sociedade, né, para enfrentamento da questão de violência de gênero, né, e para que elas possam se capacitar, né, para defender as mulheres em situações de violência. Tá? E o IBCCRIM sempre realiza esse curso, todos os anos realiza esse curso, e esse curso tem capacitado um número muito grande de mulheres, e é um ponto de muito orgulho para o Instituto, né, a realização desse curso.